Então vamos lá. Ainda dando sequência com a ferramenta texto, nós vimos aqui os principais recursos, né, sobre a posição aí de caractere e parágrafo. Nós vamos ver outros também que é muito usado. Vamos supor que aqui eu tenho um texto, eu vou usar muito durante o curso esse recurso que eu vou usar. Eu cliquei, segurei, arrastei e fiz uma caixa de texto. Esse recurso que fica aqui, ó, na opção tipo, preencher contexto de espaço reservado, é como se ele colocasse um texto fictício aqui para a gente trabalhar. E vou usar muito porque justamente são aulas, né, e não são projetos que eu tenho que fazer. Então, como preenchimento, eu vou estar utilizando ele. Vou selecionar, vou apertar Ctrl C e vou apertar Ctrl V. Aí ele vai colar de novo esse mesmo texto dentro dessa caixa. Vou apertar Ctrl V mais uma vez. Pronto. O que acontece? Se eu pego a ferramenta de seleção e eu vejo aqui abaixo um maisinho, todas as vezes que vocês tiverem esse maisinho dentro de uma caixa de texto, significa que o texto não é suportado, ele não cabe dentro dessa área determinada aqui, reservada para ele. Então, o que eu posso fazer? Dar um clique em cima desse maisinho, aí ele carrega, ele mostra isso aqui para mim. Eu só cliquei, não estou pressionando o botão do mouse. E vou clicar aqui do lado. Quando eu clico do lado, ele coloca para mim a continuação nessa área. Percebam aí que funcionou, né, certinho. Ele trouxe para mim o restante daquele texto para essa segunda área. Se eu quisesse mais, eu vou gerar mais texto aqui. Vou selecionar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Copiei e colei aqui dentro. Então significa que é para ele não... Ctrl V aqui porque ele não foi. Ele vai colar aqui para baixo. Perfeito, ele não coube. Olha o maisinho lá novamente. Pegar a ferramenta de seleção, clicar nesse maisinho e arrastar aqui para o lado. Cliquei nele uma vez, ele vai mostrar essa opção. Ó. Pronto, aí eu clico onde eu quero que ele coloque esse restante de texto. Ó. Perfeito. Ele vai inserir para mim o restante do texto aqui abaixo. Então, esse recurso é bem interessante, pois você carrega o texto de uma caixa de texto para outra. Perfeito. Outra coisa interessante é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui uma caixa de texto e eu quero que o tamanho dela seja exclusivamente pelo tanto de conteúdo que ela tem. Então, aqui em objeto eu tenho um painel chamado ajuste, né, e eu posso ajustar quadro ao conteúdo. O que é isso? Isso vai fazer com que todo o texto, olha lá, seja ajustado ao conteúdo. Então, ele aumentou um pouquinho aqui para baixo, porque aquela caixa de texto estava tão grande que não cabia, né, aquele texto dentro dela. Então, ele aumentou. Poderia também, num caso contrário, de eu ter uma caixa de texto assim, ó, um pouco maior do que o reservado para o texto, né? Vamos fazer aqui, ó, tem um texto ali, o tamanho dele quando está muito pequeno fica praticamente impossível de visualizar, né? Vou aumentar só um pouquinho só para facilitar para a gente. Se eu vou lá na opção do conteúdo e do ajuste, ajusto o conteúdo aqui ao quadro, ele diminuiu agora nesse caso. Então serve tanto para aumentar quanto para diminuir. E essa opção que nós vimos de ajuste, ela não é somente para ajuste aí em texto, né? Mais para frente ainda nessa aula eu vou mostrar aqui uma outra forma de colocar uma imagem e fazer um ajuste ali. Antes, só falar um pouquinho aqui rápido sobre esses painéis também que nós vamos trabalhar bastante. Paginação, né, que são as páginas do projeto, nesse caso só temos uma. Camada, que são uma estrutura que eu posso formar em blocos, separando o conteúdo do outro. Dividindo aqui também em camadas, ligação, que são vínculos, contorno, cores aqui, onde eu posso trabalhar alguns formatos aqui, né, onde eu defino em CMYK, em CMYK, ou posso pegar também amostras que já são aqui cores prontas. Então, bem simples e fácil trabalhar com cores. Depois nós vamos fazer aqui uma aula mais voltada para isso. Vamos, por exemplo, se eu colocar uma cor agora, ó, com a caixa de texto selecionada, é como eu falei, não vai colocar no texto, né? Sim vai colocar na caixa, no fundo da caixa aqui. Então, tem que ter atenção a utilizar esses recursos. Perfeito, colocou nas três. Essa área aqui, ó, vamos supor que eu queira preencher ela com uma imagem. Então, vou em arquivo, para colocar direto no projeto, é só em arquivo inserir. E aí ele já vai abrir aqui, né, a janela para você escolher. Se eu clico nessa área, ele já coloca para mim, ó, repara que ele já encaixa a imagem aqui na proporção daquele espaço que tem ali para ela. Então é muito bom porque o InDesign ele sabe dividir bem a área para você trabalhar. Então ele colocou ela justamente ali no espaço onde ela possa ficar. Porém, se eu clicar em cima dela para selecionar e arrastar assim, ó, ele vai aumentar a área de conteúdo, porque ele trabalha com área de conteúdo. Então, isso aqui, às vezes, no começo, você fica um pouquinho perdido ou pode se atrapalhar, mas não tem problema. Você ajustou a área de conteúdo, quer que a imagem acompanhe, objeto, ajuste,
E pede aqui, ó, ajustar conteúdo ao quadro. Poderia ser o contrário também, né? Aquele quadro ser ajustado ao conteúdo. Aí voltaria para o tamanho como estava anteriormente. Ajustar conteúdo proporcionalmente. Aí ele vai aumentar tanto a largura quanto a altura. Nesse caso aqui, ó, ele só aumenta a largura dela. Por quê? Eu mandei ajustar o quadro. E o quadro ali manteve a mesma altura dele. Ele só aumentou um pouquinho a largura. Então, bem fácil, bem simples aí, né, para a gente poder trabalhar. Se eu clicar agora em apresentação, ele vai mostrar para mim ó, como teria ficado aí, né, a apresentação com as divisões. Repara que o texto que nós colocamos, a imagem, né, colunado, a margem certinho, a capitulação, então tudo feito aí. Aperto o ESC que ele retorna para a área aqui de trabalho. Então, próxima aula nós vamos começar de fato um projeto e já aprender os recursos aí na prática.